Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 395 e minguando até 895 dias, 13 de janeiro de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Se inscreva neste canal e sinaliza esse vídeo. Isto é importante. Acompanhem todos os dias esses blogs diários, todos os dias, 19 horas, ok? Para que vocês deixem de ser essa vítima social. Faça isso, que isso é importante, ok? Eu sempre deixo na descrição do blogs diários um, um blog antes para que vocês possam acessar isso com mais praticidade, com mais prática, para que vocês acompanhem tudo, né? Volte os vídeos, tudo que foi tendo dito, volte para que vocês acompanhem, para que vocês relacionem isso nas suas consciências de uma certa forma. Isso vai ajudar a vocês evoluir de todas as formas. Acompanhem tudo. Esse trabalho é sério. Vocês levem esse trabalho a sério e da mesma forma para que vocês possam se realizar em um relacionamento com Deus no seu interior e um relacionamento com o seu relacionamento social. À medida da forma que vocês estiver conhecendo essas ideias que estão vindo, essa voz e que estão soando, quando você estiver relacionando isso em suas consciências, vocês vai ficar livre para relacionar a Deus no seu interior, para relacionar o seu corpo, né, o seu relacionamento social, e vocês vai ficar bem de todas as formas, ok? Vamos dar continuidade às duas testemunhas, renovação de Jerusalém, blog diário de 395. Vocês acompanhem tudo que está sendo dito e deixem de ser essa vítima social. Eu vou fazer a expressão livre, eu vou fazer a leitura, né, desse contexto, depois eu venho com a expressão livre. A expressão livre é para que eu possa estar tomando coisa que tem dentro da sociedade, para que eu possa relacionar essa minha consciência, para que eu possa estar fazendo um comentário sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, para que vocês, quando vocês olhar do lado, você vai entender, é isso mesmo, aconteceu comigo. É isso mesmo, aconteceu comigo. Porque sempre é assim, tudo que a gente vivemos, todos nós que damos, que nós relacionamos esse sistema hoje, ela repete para nós. A gente só não consegue consertar os nossos erros, não sei, porque nós somos ignorantes, digamos assim. Porque você olha, tudo repete. Você foi hoje, você errou. Amanhã parece que você vai errar de novo. Mas parece, agora sim, vamos relacionar nessa consciência e vocês vão entendendo, certo? Quando eu vou ter relacionando aquilo que já tem dentro da consciência, de uma certa forma, a gente vão, né, desenvolvendo isso dentro de nós, dentro do nosso relacionamento social, dentro da nossa consciência interior, para que nós não podemos ver o erro, para que nós não possamos errar mais. Eu estou dizendo isso porque é sempre assim, pessoas erram hoje, erram amanhã e não se importa com esse erro, não quer consertar, sempre isso dentro da sociedade, né? Esquece dessa consciência espiritual que você pode ter,
né? E não relaciona isso de uma forma boa e fica insistindo. Mas com essa ideia, né, do blog diário, da gente estar trazendo, relacionando o que já tem dentro da sociedade, a gente vai observando e vamos relacionando isso. Nós abre o contexto e começa a relacionar isso dentro desse blog diário. Vamos lá. Sendo as duas testemunhas de Deus é Adão e Eva, explicando o início de sua criação, e que em outra ocasião estes três pode representar a cabeça de Cristo, marcando o fim da formação de todos os corpos de Cristo e se perdendo no tempo por causa da espiritualidade de Cristo, e que explica a formação de todos os corpos de Cristo na divisão de bens para conhecimento do bem e do mal, e representando a vida e o corpo. A vida para o Adão e o corpo para a Eva. E sendo que o corpo da Eva, ela não vai explicar o fruto, pois o corpo, pois o corpo ele vai explicar, pois o corpo ele vai explicar ele mesmo, e sendo a verdade e a realidade desta produtividade, e que explica a vida antes do corpo, porém, vamos focar na reconstrução de Cristo, a nova Jerusalém de Deus, e que por determinado tempo ela marca o início de uma formalidade sobre um corpo emocional, explicando um conflito emocional entre um corpo e outro, para que todos os corpos caiam na divisão de bens de vossas emoções e se agregando sobre os vossos frutos espirituais sobre o bem e o mal, e aplicando que a lei de Cristo ele se aplica no espaço de corpo, e explicando um corpo e outro, e não a monopolização desses corpos, sendo que é possível que os corpos tenham poder de se impor sua emoção entre um corpo e outro, por não conhecer a verdade que liberta. Sendo assim, eles cairão diretamente na espiritualidade de Cristo automaticamente, confessando coisa de sua própria emoção e querendo uma coisa fazendo outra, e contradizendo um corpo e outro e permanecendo no plano espiritual por ato justificativo de Cristo pelas vossas próprias inocências. Vamos fazer a expressão livre, né? Eu vejo que essa contexto ele tem muita coisa que nós podemos tirar de dentro da sociedade para que nós possamos relacionar isso, né? Vamos pela expressão livre, vamos pegar uma parte aqui. Sendo as duas testemunhas de Deus, Adão e Eva, né? O que seria essas duas testemunhas? Deus criou, quando Deus deu a matéria, ele criou a matéria, criou o Adão e criou a Eva, e, né, duas matérias lá. Vamos supor que tem lá duas imagens caídas. Deus soprou fôlego de vida, beleza, deu a vida para Adão e deu a vida para Eva. Beleza, os dois se levantou e começou a andar, certo? Aí, esses são as duas testemunhas de Deus, porque, né, de uma certa forma, Deus estava presente, porque à medida do momento que eles começaram a andar, ele começou a entender que alguém tinha criado ele, por exemplo, né, em uma determinada situação. Em outra determinada situação, a gente poderia entender que Adão e Eva achou que eles eram dono de tudo, desses paraísos que Deus tinha formalizado. Mas isso é apenas uma ideologia. Mas vamos entender somente esse início, esse princípio. Se quando Deus criou Adão e Eva, esses dois eram as duas testemunhas de Deus, da espiritualidade de Deus, porque Ele é que dá a vida para o Adão, é Ele que dá a vida para Eva. Isto explica que essas duas estavam no início com Deus, no princípio com Deus, sendo essas duas testemunhas.
Sendo as duas, vou voltar aqui nesse contexto, vamos lá, para a gente pegar a outra parte. Sendo as duas testemunhas de Deus, é Adão e Eva, e explicando o início de sua criação, e que em outra ocasião, estes três contando com Cristo, tá? Que em determinada situação, o Cristo, ele também é um corpo emocional, né? Mas ele deixa de ter prazer no seu próprio corpo para relacionar o mundo globalizado, tá? Ele tem essa ideia, né? Cair como morto, de você, né? Porque ausentar, porque em determinada situação a morte ele se refere ao espírito do corpo. Quando ele é emocional, você desabita aqui, você fica aqui, ele representa o espírito do corpo. Mas como a gente está falando de poder de Deus, esse Cristo, ele é a morte do poder de Deus, por exemplo, da consciência de Deus desabitada, da sua glória, do seu poder. Então, de uma certa forma, o Cristo, ele é um corpo emocional, é que ele não sente prazer no seu corpo, certo? Ele não sente prazer no corpo. Para quê? Para valorizar a espiritualidade de Deus. Porque à medida do momento que eu estou valorizando o meu corpo emocional, eu estou me colocando no lugar de Deus. Entenda isso. Entenda isso. E aqui, nessa ideia que ele se torna Senhor de todos, ok? Porque ele, sendo ele um corpo emocional, ele ausentou da sua emoção para criar uma missão dentro de Cristo, criar uma nova sociedade de uma certa forma. Sendo as duas testemunhas de Deus, é Adão e Eva explicando o início de sua criação e que, em outra ocasião, estes três pode representar a cabeça de Cristo, marcando o fim da formação de todos os corpos de Cristo, né? A cabeça que eu estou dizendo são essa espiritualidade, que Deus estava habitado aqui, nessa espiritualidade, né? E Deus, o corpo Adão, e aqui a Eva já estava dando um fruto, ela estava vindo como fruto, ela não estava mais representando um corpo emocional, porque ela estava depois do corpo Adão, então ela está representando um fruto, é uma espiritualidade. E se quando tratando de espiritualidade, aí cada corpo vai ter o seu, porque a espiritualidade, o fruto, dentro do Cristo, ela vai representar a divisão de bens, tudo aquilo que nós estamos produzindo. Então, Deus estava nessa postura, daqui até aqui, junto com o corpo Adão, daqui até aqui, mas só que depois, que nesse tempo, ele passou, né, transformou esse corpo aqui em espiritualidade, que nós chamamos o corpo interior de Emmanuel, né, e o corpo exterior dessa espiritualidade aqui, depois do corpo, nós chamamos, antes do corpo nós chamamos Emmanuel, depois do corpo a gente chamamos de Jesus. Jesus é o fruto, é o espírito em determinada situação, ok? Então Deus estava habitado nessa postura, com o corpo emocional Adão aqui até aqui. Então e aqui nós estamos fazendo uma cabeça para ele dar para fora, para ele que vá para fora, para representar o bem e o mal, fora desse corpo emocional, porque em determinada situação ele vai fazer uma volta para que o corpo emocional, Pedro, volta aqui a representar essa realidade, para representar a palavra da vida, para que nós possamos formar a palavra da vida da nossa e trazer uma realidade para o nosso corpo emocional, ok? Então, de, Adão e Eva estavam no princípio com Deus, que aqui nessa determinada situação, Elias e João Batista tomou o lugar deles de uma certa forma, porque eles iam se mover para a cabeça de Cristo. Aqui, quando eu falei de espiritualidade, você joga tudo para fora, certo? Daqui tudo para fora, daqui tudo para fora. De uma certa forma, esse nome aqui, Éden, né? Adão e Eva, tudo na espiritualidade. Esses três nomes caem tudo na espiritualidade, certo? Porque depois do corpo emocional, tudo ia representar a espiritualidade por causa deste Cristo, ok? Em determinada situação, nós chamamos ele de cabeça de Cristo, certo? Como Cristo pensava? Ele pensava com duas consciências, uma do consciência interior, representando Emmanuel, e outra com a consciência exterior, representando Jesus. Jesus, o fruto do corpo emocional, ok? E se, per... e se perdendo no tempo por causa da espiritualidade de Cristo, né? É igual eu estou dizendo, se perdendo no tempo por causa da espiritualidade de Cristo. E que explica a formação de todos os corpos de Cristo, né? Por que ele vai explicar? Por causa da espiritualidade. Eu represento
O corpo, a consciência interior representando Manuel e a consciência exterior representando Jesus, por causa da espiritualidade de Cristo e que explica a formação de todos os corpos de Cristo na divisão de bens para o conhecimento do bem e do mal, né? Tudo que eu estava tendo dito, né? Eu parei no texto, mas se eu tivesse continuado o texto e explicado, né? Ficava alinhado. Mas aí, o que que acontece? A espírita, o depois do corpo, tudo se tornou fruto, certo? De forma que esse corpo aqui é a glória, de forma que esse Cristo aqui é toda essa dimensão, todo esse paraíso de Deus, ele está negro assim, preto assim, mostrando que é uma consciência de Deus desabitado, ou o poder negativo de Deus, né, para defender os frutos de todos os corpos que está aqui. Porque depois desse corpo emocional, caímos na divisão de bens, então tudo vai ser fruto do nosso corpo, todos os nossos comportamentos vai estar dentro de Cristo, representando essas nossas produtividades, ok? E representando a vida e o corpo. A vida, né, para o Adão e o corpo para a Eva, né? A vida para Adão e o corpo para a Eva. E, e, e sendo este corpo da Eva, ela vai explicar o fruto, certo? Ela vai explicar o fruto, né? De uma certa forma, quando Deus estava habitado aqui, era que Deus, Adão e Eva, né? Depois caiu na espiritualidade, Éden, Adão e Eva, de uma certa forma, porque depois aqui é o bem e o mal, certo? Para dar uma espiritualidade. E sendo este corpo da Eva, ela não vai explicar o fruto, né? Pois o corpo ele explica ele mesmo, e sendo a verdade a realidade desta produtividade e que explica a vida antes do corpo. Porém, vamos focar na reconstrução de Cristo. Esta Eva aqui, né, de que eu estava falando antes, ali no texto ela está falando de um relacionamento corpo a corpo, de você relacionar outro corpo, né, que aqui ele está dizendo, sendo este corpo da Eva, ela não vai aplicar o fruto. Esta Eva, né, igual estava tendo dito aqui, né, dentro, no início, Deus formou Adão e formou a Eva, que é um corpo emocional para Eva. Esta Eva aqui, o Adão aqui é um corpo emocional, certo? Mas a Eva, de uma certa forma, ela não está entrando nesse fruto, na explicação ali, ele não está entrando nessa espiritualidade. Mas geralmente, quando ela é espiritual, a Eva é espiritual, ela vai representar o fruto de cada corpo comum. Ela vai representar o anticristo ou ela vai representar a glória de um corpo comum. Porque cada corpo emocional vai poder transformar ele em coisas boas, em coisas ruins. Assim você entende. Mas esse aqui, nós já estamos falando, né, de uma Eva de um corpo emocional. E uma Eva que, vamos supor que era esposa de Adão, né? Um corpo emocional para Adão, um corpo emocional para Eva. E sendo este o corpo da Eva, ela não vai aplicar ao fruto, pois o corpo ele vai aplicar a ele mesmo, né? Sendo a verdade e a realidade desta produtividade, né? De uma certa forma, né? De uma certa forma, ele pode estar aqui, né? Adão e Eva juntos aqui, representando o corpo emocional, né? O que que eu quero dizer? Tá vendo que esse corpo emocional que está aqui, ele não vai representar a sua vida, ele vai representar a vida dele. Mas a exemplificação, há uma exemplificação para a gente entender isso, que nós todos estamos na sexta dimensão de Deus, parado aqui para receber o juízo de Deus. Nós estamos parados aqui. Cada um de nós vai representar o nosso corpos emocionais. Então, de uma certa forma, quando Deus estava habitado aqui, ele poderia dar tanta consciência para o corpo emocional Adão, né? E dando uma espiritualidade para fora, e essa espiritualidade poderia ter, né, uma consciência emocional de outro corpo da Eva, por exemplo, do próprio corpo da Eva. Sendo este corpo da Eva, ela vai explicar o fruto, ela não vai explicar o fruto, pois o corpo ele vai aplicar
ele vai se aplicar a ele mesmo, né? Cada corpo, ele vai se aplicar a ele mesmo, a emoção dele, como tem dito nos blogs anteriores, sendo a verdade a realidade desta produtividade e que aplica a vida antes do corpo. Porém, vamos focar na reconstrução de Cristo, a nova Jerusalém de Deus, e que por determinado tempo ele marca o início de uma formalidade sobre um corpo emocional, explicando um conflito emocional entre um corpo e outro, para que todos os corpos caiam na divisão de bens de vossas emoções e se agregando sobre os vossos frutos espirituais sobre o bem, sobre o mal. Entenda que cada corpo emocional ele vai ter um fruto. E esse fruto, ele vai poder ser a realidade desse corpo ou não, ou ele vai poder ser a negação desse corpo, certo? Entendendo isso, nós entenda que esse fruto é a divisão de bens, é toda essa produtividade, essa menção espiritual, ela vai representar tudo aquilo que nós produzimos, certo? Todos, cada corpo em específico. Aí não é questão de ser a Eva espiritual, é como está falando, não é questão de ser se a Eva espiritual é representar a unidade. Cada um de nós vamos ter que produzir o fruto, cada um de nós vamos ter que produzir esse fruto aqui dentro do Cristo, a produtividade. Depois desse corpo emocional, nós vamos ter que produzir este fruto, ok? E, e explicando que a lei do Cristo, ele se aplica ao espaço do corpo. O que é a lei de Cristo se aplicar ao espaço do corpo? Nosso corpo interior, que é esse aqui, ele é espiritual, porque ele vai transformar, esse espírito ele vai transformar em palavra e ele vai transformar em vida. Então, aqui é um espaço, esse corpo aqui é um espaço, porque ele representa um espírito, é porque ele vai poder ter uma transformação, ele vai poder ser a vida, né? Existe possibilidade das pessoas encarnar emoções, coisas negativas aqui dentro desse corpo. Aí o seu corpo ele vai ficar, a sua consciência espiritual ela vai ficar muito negada quando você transforma esse corpo aqui em emocional. Ele vai ficar negado porque esse corpo ele é espiritual, ele dá uma menção dessa ideia que Deus criou no paraíso, que esse corpo emocional, ele se transformou em espírito, certo? E esse espírito, ele começou a dar uma consciência dentro de nós, no corpo exterior, porque esse corpo nosso aqui é um corpo emocional estranho, ele é físico, emocional e estranho. Ele é físico, ele é emocional e estranho. De uma certa forma, quando as pessoas querem transformar esse corpo em espiritual, ele nega, quer fazer uma espiritualidade desse corpo, caiu uma imagem, ele nega a realidade desse corpo aqui, dessa espiritualidade interior. Ele nega essa espiritualidade para transformar esse aqui em espiritual. Entende isso? Ele nega essa para transformar esse em espiritual. Mas quando é inconsciente, ele pega essa emoção e coloca aqui, ele inverte aqui, coloca aqui dentro. E trazendo a emoção, né? Relacionando as pessoas a apenas aquilo que ela veio a nascer, aquilo que a mãe dela, como se ela tivesse uma vida. Elas estão perdidas no tempo, ela não sabe dessas dimensões de Deus, dessas ideias que vêm, né, na dimensão de Deus. Elas não sabem. Então elas acham que a partir do momento que a mãe deu a luz a ela vai achar que Deus criou ela ali, mas ela já vive antes, como tem dito no blog anterior. Ela já tem vivido muito antes, ela tem outras vidas passadas. Mas aí eles têm essa ideia de inverter. Esse corpo, ele é espiritual, esse aqui é emocional. Às vezes as pessoas pegam esse corpo emocional e transforma esse corpo aqui
nem emocional, e fica negado da mesma forma. Tudo espiritualidade. Quando se trata de negação, tudo se torna espiritualidade. Você não pode, toda vez que você nega, você transforma em espiritualidade. Então, a lei de Cristo é a palavra da vida, é a nossa consciência do nosso corpo interior. Porque a lei, de uma certa forma, nós vamos ter que apresentar isso, o fruto aqui fora aqui dentro do Cristo, aqui nós vamos ter que apresentar isso. A nossa consciência do nosso corpo interior é a lei de Deus, e a lei de Cristo, aliás, a lei de Cristo é a glória de um corpo comum. A glória do corpo comum é a verdade na presença do corpo. É quando você está trazendo uma realidade para esse corpo físico, emocional e estranho, entregando a realidade aqui para o seu relacionamento social, e você fica sendo gloriado com o seu relacionamento social. Então, entenda isso, é quando o seu corpo está sendo real. E explicando que a lei do Cristo, ele se aplica no espaço do corpo e aplicando a um corpo e outro, e não a monopolização destes corpos, né? Mais uma vez falando, nós já temos explicado sobre a monopolização. Quando nós estamos na divisão de bens, nós permitimos ao erro ou nós não nos permitimos ao erro. É simplesmente isso. Nós manipulamos o outro, né, de uma certa forma, quando é inconsciente, ou, né, ela se permite ser manipulada pelo outro, porque, sei lá, né, ela quer se sentir bem, quer se sentir importante com os atos emocionais, não vai dar certo. Acredite nisso. Quando nossos corpos espirituais, ele é espiritual, ele não vai te representar duas vezes para ninguém. Então, tudo que as pessoas fizer emocionalmente para você, que não seja um relacionamento, que não seja harmonia, vai ficar negado, tá? Tudo fica negado. Então, a manipulização, ela representa que nós, quando a gente fala que não tem manipulização, porque nós estamos na divisão de bem, representando os nossos corpos em específicos, nossas consciências emocionais, ok? Sendo que é possível que os corpos tenham poder de impor a sua emoção entre um corpo e outro, por não conhecer a verdade que liberta. Sendo assim, eles cairão diretamente na espiritualidade de Cristo. O que é cairão diretamente na espiritualidade de Cristo? Só existe uma coisa que é verdadeira e emocional. O que é? Palavra da vida. Quando você dá a realidade para esse corpo, só isso. Só quando você transforma a palavra, tudo que você fizer vai ficar negado é espiritualidade. A negação é espiritualidade. Só quando você tem a palavra da vida, dá a realidade para esse corpo e entrega aqui. É a única vez que você, né, tem a ideia de ser correto, de você ter a realidade de Deus em todas as partes, em todas as partes. Tirando isso, caiu na espiritualidade automaticamente, né? Você fora disso é espiritualidade. Você cai automaticamente. Você negou, a pessoa te negou, tudo automático dentro de Cristo, automático, espiritualidade dentro de Cristo, porque a espiritualidade ela vai representar negação, negação. Tudo espiritualidade é negação. A única ideia que você pode representar é a palavra da vida, a realidade do corpo. Tirando isso, tudo é espiritualidade, tudo falsidade, ok? E podendo representar só uma vez. Cada corpo vai poder representar só uma vez. Você vai poder representar sua emoção só uma vez. Ninguém vai poder estar no seu lugar, nem você no lugar de ninguém. Coloque isso na cabeça. Tirando disso, é espiritualidade, é negação. Tudo é negação, certo? O Cristo, ele demonstra tudo isso, porque Cristo ele traz para nós toda essa ideia. Ele fica todo apagado. Depois do corpo aqui, ele fica todo apagado, tudo escuro para nós. Se tiver uma luz, se nascer uma luz, se remanescer uma luz, ela vai ser a verdade na presença do corpo. É a palavra da vida, a verdade na presença do corpo. Aqui fora, vai estar entregando um relacionamento social, a glória de um corpo comum. Aí sim, ela vai aparecer na realidade dela. Então, ela vai trazer uma luz para outros relacionamentos sociais. As pessoas vão começar a olhar para, oh, muito bem, né? Está sendo gloriado com Cristo, porque eles vão ver que você está sendo gloriado com Cristo, porque você é sincero, porque você é verdadeiro, você é real, certo?
Sendo assim, eles caíram diretamente na espiritualidade de Cristo, automaticamente, e confessando coisa de sua própria emoção, querendo uma coisa e fazendo outra, e contradizendo um corpo e outro, e permanecendo no plano espiritual por ato justificativo de Cristo, pelas vossas próprias inconsciências. Peço a vocês que se inscrevam neste canal, sinalize esse vídeo, ok? Vou dar continuidade, né, nesse título, blog diário, né? As duas testemunhas e a renovação a renovação de Jerusalém. Jerusalém aqui, ela está explicando o Cristo, o mundo todo, certo? Que em determinada situação, Jerusalém era um estado, né? E Israel, ele representava esse mundo nosso, né? Esse mundo globalizado. Hoje, dando essa ideia para o Cristo. Israel representava o Cristo, né? E Jerusalém representava um corpo emocional, né? O próprio corpo Adão, corpo emocional Adão. Mas aí e o Israel, ele representava o Cristo. Israel representava o Cristo. Hoje, é, o Cristo ele vai representar ele mesmo, porque ele, de uma certa forma as pessoas, à medida que as pessoas estão conhecendo o Cristo, eles vai deixando essa ideia de corpo emocional para um lado e vai entendendo que os planos de Deus cristão é o mundo todo, né? O Cristo de Deus é o mundo todo. Aí vai deixando esse negócio de estado, de país e entendendo que o Cristo é o globo, é o mundo, é o planeta, né? É a natureza, então tudo aquilo que tem dentro da sociedade, isso é Cristo, não um corpo emocional. Aprenda isso e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva no canal e sinalize esse vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.